Agradecer mais uma vez pela confiança do pastor Paim por nos trazer a esse lugar. É sempre bom estar aqui. Eu estou aqui quase toda semana, né? O pastor Jorge está aqui. Aí você, o Paim está te trazendo para cá também? Eu falei, ó, se deixar. Não estou trazendo ninguém para cá. Eu não estou trazendo ninguém. Ó, a fala dele. Falei, se deixar, ele traz. Mas a gente, irmãos, eu quero crer que temos uma igreja só reunida aqui hoje nessa noite. Amém? A gente está aqui quase toda quinta-feira, né, sempre que possível, junto no Conselho de Pastores. Deus nos deu aí a responsabilidade, a graça, né, e tem nos capacitado dia após dia para ajudarmos o presidente, que é o pastor Rossini, como vice-presidente. Uma grande responsabilidade está sobre a nossa vida. E hoje, dentro desse seminário, que o tema é integração, apesar de eu só saber agora quando eu cheguei aqui, mas a palavra tem tudo a ver, porque Deus me deu uma palavra voltada para a intimidade. E a gente tem percebido ao longo da nossa caminhada com Deus e durante essa trajetória nesse mundão aí, que a própria vida por si só tenta desconstruir, tenta diluir, tenta desintegrar o verdadeiro propósito da nossa existência. Então, de certa forma, a palavra que Deus vai direcionar o nosso coração nessa noite tem a ver com integração, porque Ele quer nos integrar como corpo. Eu tenho de vez em quando a sensação, né, olhando assim, claro, de uma forma superficial, como se o corpo de Cristo, desculpa a expressão que eu vou usar, mas eu acho que ilustra muito bem o corpo de Cristo na nossa cidade, tendo em vista também algumas cidades que a gente visita, como se o corpo de Cristo estivesse esquartejado. Você já parou para pensar e analisar dessa forma? Como se o braço estivesse distante do ombro e o pé distante da perna e a cabeça está sempre no lugar, porque a cabeça é Cristo. Mas é como se o corpo de Cristo de alguma forma estivesse esquartejado. E é uma dificuldade absurda, lidando diretamente agora com o Conselho de Pastores na intenção de reajuntar o corpo de Cristo. A gente começa a perceber que isso é difícil demais. Às vezes a gente tem essa dificuldade dentro da nossa própria igreja local, de juntar o povo, de arrebanhar o povo. Isso então, partindo dessa ideia, a gente começa a perceber que alguma coisa, claro, pode estar errada para a gente ter essa impressão. Então vamos tentar, na abertura aí desse seminário, ver se a gente consegue dar um ponto de partida para que no final, até domingo, em nome de Jesus, nós saiamos desse lugar mais integrados, amém? Mais unidos do que talvez chegamos aqui hoje. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 38, nós vamos ler até o 42. Deus tem nos dado a graça de servir nessa cidade através da Igreja Metodista há 8 anos. Como pastor, 8 anos. Mas eu tenho assim a satisfação, né, de ter tido o privilégio de nascer num berço evangélico. Minha mãe me levou para a igreja, eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos, quando ela se converteu. E aí nós continuamos a caminhada na igreja. Com 12 anos eu fui batizado e logo aos 14... eu saí da minha cidade natal, Teresópolis, e fui para ajudar o meu tio, que tinha sido ordenado pastor, ajudá-lo na congregação. Enfim, para mim, pode parecer assim, perto, né? Eu saí de Teresópolis e fui para Casimiro de Abreu. Hoje, talvez para nós, com a facilidade de locomoção que a gente tem, parece que é perto. Mas para você ter uma ideia, eu conseguia falar com a minha família uma vez por mês, que era o tempo de escrever uma carta, mandar e receber outra de volta. Isso com 14 para 15 anos. Então era muito distante, parecia que eu estava em outro país, né? E dali então, dos 14 anos para cá então, Deus foi nos dando experiências com liderança. A gente ficou na frente do Ministério de Louvor, da Juventude, de escola bíblica e... Tá, obrigado. Bom falar, porque eu ando muito, né? Eu tá filmando lá, obrigado aí. Tá? Vou te ajudar. Você me ajuda, eu te ajudo. Qualquer coisa você levanta a mão aí. E aí, nessa caminhada, desde os 14 anos até o dia de hoje, a gente sempre esteve na frente de liderar algum ministério, algum departamento da igreja.
E na igreja presbiteriana, antes da metodista da qual eu vim, a gente era presbítero, houve o tempo da ordenação como evangelista. E eu queria que você não gerasse uma expectativa em mim, porque eu entendo que todos nós aqui temos muitas experiências. Todos nós temos experiências para compartilhar. E a tua expectativa agora precisa e deve estar na palavra de Deus. Porque talvez tenha pastores aqui, eu fiquei sabendo essa semana, o próprio pastor Paim, ele comemorou 25 anos de ordenação ministerial. Eu quero que você aplaude ao Senhor pela vida dele, né? Muito bom. Jubileu de prata no chamado, na ordenação pastoral. E com certeza, o pastor Sérgio Paim tem inúmeras experiências, algumas ele compartilha conosco. E eu vou tentar, na medida do possível, compartilhar algumas com vocês aqui hoje, nessa noite, para que Deus possa ministrar ao nosso coração através desse seminário. Amém? Se você puder ficar em pé, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 38, nos diz assim, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Tenho gostado muito dessa versão. O texto nos fala da seguinte maneira: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Diga, Maria ouvia o que Jesus ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Eu apaixonei por essa versão. Você se ocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Repita isso mais uma vez. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Fala assim, Pai, fala comigo. Senhor, precisamos ouvir tua voz. Esse tempo, Senhor, é o tempo em que durante um culto, durante, Senhor, uma reunião, onde o teu povo está representado aqui nesse lugar, nós te adoramos, nós te elogiamos, nós bendizemos ao Senhor, rendemos graças ao Senhor, mas nós sabemos que o culto, Senhor, é um diálogo. E esse é o momento, Senhor, em que o Senhor fala conosco. Esse é o momento onde nós agora, tal como Maria, nos lançamos aos teus pés para ouvir a tua voz, essa doce voz, essa presença, Senhor, que é real nesse lugar. E não é porque é um templo religioso, mas é real nesse lugar porque o teu corpo está reunido nesse lugar. Mesmo que o teu corpo esteja ferido, mesmo que o teu corpo esteja de alguma forma, Senhor, não tão integrado assim, mas há um povo que veio hoje nesse lugar buscar uma integração, buscar uma direção, buscar um alinhamento, para que esse corpo de Cristo, esse organismo vivo na terra, ao estar alinhado completamente com a tua vontade, possa ser arrebatado aos céus e ir de encontro às bodas do Cordeiro. Então estamos aqui hoje, Senhor, para sermos chacoalhados por essa palavra, para sermos direcionados, ó Deus, ao Senhor, ao teu coração. Por isso nós colocamos em obediência agora esta palavra, a ministração do Espírito Santo, o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos, para que tudo isso se submeta agora a uma única vontade, ao teu único querer sobre a nossa vida. Fala conosco, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. O texto é um texto histórico, é um texto que narra um acontecimento que envolve Jesus, envolve Marta, envolve Maria. E se a gente for pensar, talvez assim, olhando superficialmente, o que esse texto tem a ver com liderança, o que esse texto tem a ver com pastores. Eu não sei quantos pastores tem aqui, mas eu sei que tem pastores, tem pastoras, tem líderes de ministérios, talvez tenhamos evangelistas, talvez tenhamos vários obreiros. O que isso tem a ver conosco?
Porque em se tratando de liderança, eu gostaria de usar esse texto, embora ele seja um texto histórico, eu gostaria de fazer uma metáfora desse texto para os nossos dias. Eu gostaria de usar a ilustração de Marta e Maria como uma metáfora representando, de forma bem figurativa, o contexto das igrejas atuais hoje do nosso tempo. Desse momento em que a gente, no século 21, em pleno setembro de 2019, olha para a igreja e vê a igreja. E eu gostaria apenas de citar, eu creio que temos algumas denominações, eu não sabia também que o seminário era praticamente da igreja Ceifa, mas temos algumas denominações aqui representadas. Eu estou com a galera aqui da Metodista. Tem alguma outra denominação representada aqui, queridos? Tem Batista, Assembleia, não? Não? Pode falar. Aqui nosso irmão é Assembleia. Ó, que legal. Então temos aí, né, algumas denominações nos representando nessa noite, representando o corpo de Cristo nesse lugar, vários ministérios, vários departamentos representados. E aí quando a gente então olha para esse contexto de várias denominações, vários líderes aqui representados, a gente começa a entender que cada um tem o seu método, cada ministério tem a sua estratégia. Cada igreja tem a sua forma, talvez, de evangelizar, tem o seu método de evangelização, tem o seu método de discipulado. Alguns talvez discipulam no 1 a 1, outros talvez discipulam em grupos, outros talvez tenham um número específico para discipular, tem que ser 12, né? O grupo dos 12. Isso tudo é maravilhoso, isso tudo são ferramentas necessárias. Eu faço parte de uma igreja que nós temos o discipulado. Nós em alguns momentos usamos o discipulado 1 a 1, usamos o discipulado em grupo, temos nosso encontro com Deus, temos o nosso reencontro com Deus. Participei agora de um momento muito importante, muito marcante na minha vida, e foi tão bom para mim, que eu estou tentando levar a igreja para participar desse momento também, que foi o Metanoia Radical, um retiro muito bom. Então, tudo isso é válido, tudo isso são ferramentas que vão ser diferenciadas dentro do contexto de cada igreja, e isso não é questão talvez para nos dividir. Da mesma forma como as liturgias são diferentes, né? A gente que prega em outras igrejas, você que talvez faz parte de uma igreja diferente dessa que está reunida aqui, tem lugares que você vai, o culto é mais calminho, mais contemplativo, né? Mais tranquilo. Tem outros lugares que você já tem um sapateado, já tem lá deixa o menino rodar. Então, tudo isso não é para nos separar, mas na verdade, traduz para nós a complexidade do corpo de Cristo. Você já pensou se o mundo inteiro fosse metodista? Já pensou se o mundo inteiro fosse Ceifa? Talvez não ia ser perfeito. A igreja, apesar, né, de não ser perfeita, perfeita é o cabeça dessa igreja. E a igreja está no processo de aperfeiçoamento. É por isso que estamos reunidos aqui hoje, porque há muitas vezes algumas pessoas que se aproximam de nós e pontuam isso, né? Eu não vou para a igreja porque a igreja tem isso, a igreja tem aquilo. E a igreja tem mesmo. A igreja tem aqueles que mentem dentro da igreja, tem aqueles que fazem fofoca dentro da igreja, tem competição. Eu estou falando da minha, tá? Como metodista eu posso falar da minha. Claro que na Ceifa não tem isso, né? Competitividade. Na Assembleia não tem politicagem, né? Não tem corrupção nas nossas igrejas, não existe isso. Imagina, né? Isso é uma coisa que só tem no contexto mundano. Deveria ser assim, mas a verdade é que tudo isso está dentro do seio da igreja, porque a igreja não é perfeita, mas ela está sendo trabalhada, ela está em aperfeiçoamento, procurando alcançar a unidade do corpo, tendo o cabeça, Cristo, como referencial. Então essas coisinhas diferentes, essas divergências, essas liturgias, essas estratégias e esses métodos diferentes não devem nos separar. São necessários até. Porque vai chegar aquele grande dia que ninguém vai poder falar assim, não, eu não fui para a igreja porque eu não suporto usar calça comprida. Mas você tem a igreja que faz diferente. Eu não suporto barulho. Você tem a igreja que é calminha, que é mais light, né? Vamos dizer assim. Então não haverá desculpas. Diante de Deus, todos os homens que terão ou tentarão algum argumento para
justificar a sua falta de participação no reino de Deus, não vai ter fundamento com ele. Porque hoje nós temos, graças a Deus, essa multiforme graça de Deus entre nós, para que ninguém fique de fora. Todas essas questões que eu pontuei, as estratégias e os métodos que nós estamos pontuando, elas são negociáveis. São negociáveis, de acordo com o contexto e com a época que vivemos. Agora tem uma coisa que não é negociável: a presença de Deus. A presença de Deus não se negocia. O culto pode ser paradinho, mas a presença de Deus tem que estar manifestada naquele lugar. O culto pode ser avivado, pode ter gente rodopiando, mas não basta ser barulhento, não basta ter rodopios. A presença de Deus tem que ser visível, perceptível e real nesse lugar. Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus geracional, um Deus que é compreendido de geração a geração, porque é relacional. Desde o tempo em que o homem rompeu o seu relacionamento com o Eterno, lá no Éden, as intenções, as tentativas de Deus até hoje, nesse lugar aqui, de lá até aqui, Deus tem tentado restituir a imagem dele em nós, a relação dele conosco, a intimidade dele com você, a intimidade dele comigo. Esse é o propósito de todo o plano de Deus. O plano de salvação é resgatar-nos, é nos trazer de volta para Ele, porque Ele é um Deus relacional. Ele é lembrado hoje como Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mas quer ser lembrado como Deus de Jonas, como Deus de Davi, como Deus de Maria, como Deus de Josué, como Deus de Emerson, de Sérgio, de Márcio, de Lucas, todos nós. Porque a presença dele está baseada em relacionamento com ele. Todas as vezes que a gente fala da presença de Deus, a gente tem aquela impressão de que a presença dele está muito mais nítida, ou muito mais perceptível, num ambiente como esse, num ambiente de culto, num ambiente de estudo, quando na verdade a presença de Deus está em volta de toda a terra, de todo o universo. Não existe um canto no universo onde a presença dele não esteja. Então eu entendo que o problema não é a presença dele aqui mais forte ou lá fora. Não, a presença dele é igual em todo lugar. O problema está na minha sensibilidade a essa presença. E quando a gente fala de integração, ao longo do mesmo tempo em que Deus vem tentado restituir, restaurar essa presença, essa intimidade, essa relação com o homem, Satanás vem tentando fazer o contrário. Satanás vem tentando te afastar, desconstruir cada vez mais a imagem, a semelhança de Deus que existe em você. E ele nunca vai se cansar disso. Como Deus também, enquanto a porta estiver aberta, a porta da arca estiver aberta, não vai desistir de mim, não vai desistir de você. Diferente de nós, que muitas vezes desistimos de Deus. O ministério está árduo, a igreja está difícil, a caminhada está dura. E por muito pouco a gente nega a fé algumas vezes. Por muito pouco a gente abre mão de ministérios. Por muito pouco a gente abre mão de gente, que é com quem nós lidamos o tempo todo. E abrir mão de gente hoje, abrir mão de pessoas hoje, é abrir mão de um relacionamento no qual muitas vezes Deus vai se manifestar na tua vida. A gente tem aquela sensação de que em algum momento Deus vai se manifestar de forma teofânica, vai vir um fogo do céu e vai todo dia de manhã aparecer no teu quarto, vai falar com você. Não, querido, isso pode até acontecer, viu? Mas na maioria das vezes o relacionamento de Deus para conosco se dá através do próximo. Se dá através daqueles que Ele vai colocar no teu caminho para você cuidar. E a gente lembra disso quando a gente olha para o texto, que
que traduz o acerto de contas, depois de tudo, quando Cristo chama os seus para entrar nas bodas. Ele fala: vinde benditos de meu Pai, porque vocês me viram com fome, me deram de comer, me viram com sede, me deram de beber, me cuidaram de mim quando eu estava enfermo. Perceba que o nosso fazer, a nossa caminhada, o chamamento nosso, o que Deus faz para nós, está muito envolvido com a relação que temos com Ele e com o próximo. De forma que, se a gente não se relacionar bem com ninguém, dificilmente a gente vai se relacionar bem com Deus. Porque a minha relação interpessoal traduz exatamente a forma como eu me relaciono com Ele. Tem muita gente talvez achando que ter um encontro com Deus, estar o tempo todo na presença de Deus, é se trancar dentro de um quarto ou de um mosteiro e ficar lá séculos trancado lá dentro, só contemplando a beleza de Deus. Não, querido, você, para ver Deus, você tem que ver gente. Você tem que lidar com gente, você tem que enfrentar as demandas do relacionamento. Uma pessoa que chega frustrada dentro da igreja porque se decepcionou com o pai, com mãe, com outros pastores, com a família, ou consigo mesmo, e até mesmo com Deus, ela nunca vai se curar se ela não estiver aberta a relacionamento. Porque falar da presença de Deus é estar disposto a se relacionar com Ele e permitir que Ele se relacione com outros através de você. E aí a gente olha para esse episódio de Marta e Maria, que dentro dessa metáfora que eu gostaria de fazer com você nessa noite, eu queria que você olhasse para Marta e Maria como o contexto de duas igrejas. Como se elas representassem na nossa atualidade hoje, as igrejas que temos hoje na atualidade. Marta, você olha para ela, você percebe que ela é uma mulher hiperativa. Ela é aquela mulher que está envolvida com os afazeres. E Jesus, quando vai citar esses afazeres, ele usa essa palavra, né? Você está muito preocupada com os detalhes. E ela representa uma igreja hiperativa, representa uma igreja cheia de programas, é uma igreja cheia de eventos. Não estou dizendo que isso é errado. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Apesar do que tem... Tá aceso. Som. A gente conversava um pouquinho sobre isso essa semana no conselho. E teve um pastor que falou para mim: olha, eu não sei como é que aquele pastor dá conta de pastorear a igreja, porque é tantos cartazes, é tanto evento que tem na igreja, que eu acho que ele não prega na igreja. E aí foram uma vez perguntar a ele, isso a ele, ele falou: realmente, eu não sei pregar, eu sou pastor, então eu trago gente para pregar na quarta, para pregar na sexta, para pregar no domingo, porque eu não sei pregar. É complicado. É muito complicado. O risco talvez de uma igreja que se promove ou promove eventos o tempo todo em seus cultos é que ela perde a identidade. E a forma como você nutre a tua igreja vai viciar a tua igreja nisso. Se a igreja é viciada em eventos, o dia que não tiver evento, a igreja não vem. Agora, se o que mantém essa igreja de pé é a presença de Deus, queridos, ela sempre vai se manter nutrida, porque a presença de Deus está em toda parte, está em todo lugar. Talvez aqui, dentro desse ambiente eclesial, você é despertado, é sensibilizado para perceber. Mas quando você está sensível até dentro do ônibus, com aquele suvacão virado no seu rosto, 6 horas da tarde, você voltando para casa, você naquele ambiente, você consegue discernir a presença de Deus. Porque o problema não está no contexto físico e material da coisa. O problema está na nossa sensibilidade. A gente olha para a Bíblia e percebe que o próprio Satanás conseguia identificar a presença de Jesus em alguns lugares. Quando ele chega em Gadara, o demônio vem falar com ele: o que vieste fazer aqui, homem de Deus, filho de Deus? E às vezes a gente tem dificuldade para perceber essa presença dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro do nosso ministério. Deus está em toda parte, Deus está na sua casa, Deus está na sua vida. Manifeste esse Deus aonde Ele te colocou. Pastor, eu estou num lugar, estou trabalhando, parece que eu estou trabalhando no inferno. Então manifesta Deus naquele inferno.
Que até o inferno é de Deus, você sabe disso. Foi Ele que fez. Não fez para você, nem para mim. Mas quem criou o inferno? Foi Deus. Aleluia. Então Marta representa essa igreja, que por estar imbuída, cheia, carregada, hiperatarefada, começa a perder a noção da presença de Deus. Começa a se tornar insensível à presença de Cristo. Você vê que Jesus, ele chega e começa a ensinar dentro da casa de Marta. Maria estava ouvindo o que Jesus ensinava. E Marta: Senhor, o senhor não se incomoda, não? Como é que o senhor não está vendo que eu estou aqui, né, suando, ralando, evangelizando, fazendo culto na praça, congresso disso, seminário daquilo, conferência disso e outro? O senhor não se incomoda, não, que o fulano, o pastor, o Beltrano, a ciclano não está me ajudando? Eu estou sozinho nessa batalha. Fazer é necessário, querido. Precisamos fazer. Mas a gente não tem como fazer sem primeiro estar com Ele. E eu falo isso porque sempre quando a gente está pregando, um pouco daquilo que a gente prega é projeção daquilo que a gente viveu, né? E assim que eu cheguei em Campo do Coelho, 1 ano e pouquinho, eu estava naquela, né, de reativar a igreja estava, quando eu assumi a igreja estava quase fechando, éramos 6 pessoas mais ou menos na igreja, e a igreja quase fechando mesmo, ia fechar, já tinha recebido um aviso de que ia fechar. E aí nós viemos, assumimos a congregação, e o primeiro ano eu peguei, peguei firme ali, visitei o pessoal que estava afastado, jejuando e orando, subindo um monte, evangelizando. Irmãos, pensa num cara ligadão no 360 trifásico, era eu. E aí acaba que você assume essa postura de querer fazer tudo. Era eu que pregava, era eu que fazia o louvor, era eu que orava, expulsava capeta, fazia tudo, evangelizava. Foi necessário por um tempo, eu digo mais uma vez, fazer é necessário. Só que eu esqueci que eu precisava parar, eu precisava dar um tempo. Agora agora tem o tempo de você começar a pisar no freio, né? E nada, e eu lá, ligadão, vambora, a igreja crescendo. O bonito era isso, que a igreja estava aparentemente crescendo. Até que, como eu não tive sensibilidade para parar aos pés de Jesus, para estar mais tempo com Ele, aí você fala assim, fala Deus, fala Deus, né? E aí o que acontece? Eu não parei, mas alguém me parou, Deus me parou. Estava lá trocando a placa da igreja, botando a placa nova, aliás, botando a placa nova da igreja, 9,20 metros de faixa. E eu sentei num padrão de 1,5 metro mais ou menos de altura, sentei para pular. E no que eu pulei, a ponta do padrão quebrou e eu caí com o pé torto. Resultado, pé quebrado em 5 lugares, com 5 parafusos, uma placa e mais um fiozinho de aço. Está aqui até hoje. O mais interessante não foi isso. É que eu fui, na hora, os irmãos que estavam comigo ali me colocaram no carro, eu com aquela dor, o pé, uma bola. Cheguei no hospital, não tinha vaga e tudo aqui lotado, na emergência lotado. Aí me pegaram, me levaram para pediatria. Coisa linda, bebezão. E eu lá, sozinho, não tinha uma criança na pediatria. Cheguei na pediatria, estou olhando aqueles desenhos na parede, esse ursinho, coraçãozinho, florzinho, e eu na cadeira de roda. Aí vem uma enfermeira, nunca mais vi essa mulher. E olha que depois disso eu voltei lá algumas vezes para tentar localizar, sempre fazendo visita. A enfermeira chegou para mim, o que foi isso aí? Eu estava lá colocando uma placa lá e caí, quebrei o pé. Você faz o quê? Você é o quê? Eu falei, sou pastor. Pastor, o senhor não parou, Deus te parou, né? Eu falei, ué, você é anestesia para cirurgia? O senhor não parou, Deus te parou, né? Vocês não tem jeito não. Só Deus para parar vocês. Sério, sem brincar, irmão. Vocês estão rindo, né? Aí ela deu peraí que eu vou ali e volto. Voltou nada.
Apareceu um outro enfermeiro lá, me pegou, me levou, aí me levou para ortopedia. Nunca mais vi essa mulher. Pode ter sido aquela pá, acorda, homem. E muitas vezes a gente realmente se vê como essa igreja Marta. E eu estava assim. Irmãos, sabe o que aconteceu? Fui operado, tive que sair do Raul Sertã para ser operado. Meu pé já estava quase necrosando, diga-se de passagem. Nosso sistema, né, de saúde é uma maravilha. E aí a igreja fez uma campanha e me levaram para o DEI para operar no DEI. Doutor Honório, não sei se alguém conhece, muito bom, um excelente médico. E a igreja arcou com a despesa, juntaram os irmãos, fizeram um bazar, aquilo tudo, e me operaram. Só que o doutor Honório falou assim, 6 meses sem botar o pé no chão. Sabe o que aconteceu com a igreja? A igreja não fechou. A igreja não desanimou. Pessoas se despontaram. Pessoas apareceram. E fiquei sabendo de gente que pregou que eu nem sabia que sabia pregar. Gente que começou culto, gente que expulsou capeta, gente que orou, que fez o momento da oferta, que evangelizou, que levou gente para a igreja. Eu falei, meu Deus, estava tudo aqui dentro. E eu não sabia. E eu não sabia por quê? Porque eu estava querendo fazer tudo, querido. E eu comecei a perceber que muitas vezes Deus nos para que o corpo dele se sare. Talvez Deus te trouxe aqui hoje nessa noite para dizer isso para você. Tem um monte de gente olhando para você e talvez querendo atuar, querendo fazer alguma coisa, mas a sua hiperatividade não deixa ninguém fazer nada. Porque a igreja Marta, ela é assim. Ela é tão imperativa que poucos dentro desse contexto de igreja Marta participam. Não é uma equipe, é o eu-equipe. É uma eu-equipe que faz tudo. E o corpo fica sobrecarregado. Por isso que a gente olha para a igreja, parece que a igreja está perdida, parece que a igreja está doente, parece que a igreja... Não, a igreja realmente está sobrecarregada. Porque às vezes a pessoa ela quer andar 100 quilômetros, ela não quer andar com as pernas, quer andar com o braço. Porque o braço se acha melhor do que as pernas. Já viu aquele cara que planta bananeira e sai andando? Andar 1 metro, 2 metros assim, agora o cara quer andar 100 quilômetros assim. E quando a gente não para perceber esses detalhes, é exatamente o que a gente faz. A gente vai formando uma igreja, gerando uma igreja deficiente, que poderia fazer muito mais do que tem feito, mas não faz porque está tão envolvida com os afazeres, que não tem tempo para ouvir Jesus falar, para ouvir a direção certa. Quantos congressos a gente faz sem direção de Deus, irmãos? Quantas conferências nasceram no coração do pastor? Quantas estratégias brotaram no teu coração? Eu vou lá, vou aprender essa estratégia que eu quero botar na minha célula. E Deus nunca falou para você aplicar aquela estratégia na tua célula. Que a gente quer fazer. A gente quer fazer. E fazer é bom. Fazer é necessário. Mas não é prioridade. Uma coisa só te é necessária. Uma coisa só é prioridade. E Maria escolheu a melhor parte. A igreja Marta é essa que faz tudo como deve ser feito. As coisas têm que ser realmente feitas. Mas talvez a igreja Marta tenha feito o que deve ser feito na hora errada. E com a motivação errada. Por outro lado, a igreja Maria é essa igreja contemplativa. É essa igreja adoradora. É essa igreja que não foca naquilo que é passageiro, mas foca no que é eterno. Irmãos, as estratégias que a gente usa hoje são passageiras. Lá no céu não vai ter G12. Lá no céu não vai ter MDA. Lá no céu não vai ter culto quinta à noite, sexta à tarde, a tarde da bênção, né? O domingo da comunhão. Lá, irmãos, não vai ter nada dessa estratégia de liturgia. Isso é para agora, é para um tempo passageiro, é para um tempo exatamente enquanto ainda caminhamos por um tempo determinado que o próprio Deus tem para nós aqui, mas isso tudo passa. Até os dons vão passar. Para que a gente vai precisar de profecia lá no céu? Oh vaso, eis que te digo, que te falo e que te confirmo. Lá não vai precisar de profecia.
Porque a profecia é para confirmar algo que Deus já tem para você na tua vida, ou para te lembrar de algo que você se esqueceu. Só que lá você já vai estar nele, querido. Lá você vai habitar em Deus, você vai voltar à sua origem. E habitando nele você vai conhecê-lo como ele é. Só que nós não precisamos esperar estar lá, porque ele quer se manifestar aqui e agora. Talvez o mundo não conhece mais de Deus por isso, porque a gente não consegue manifestá-lo como ele é, como ele quer e deseja. E essa igreja Maria é essa igreja que foca naquilo que é eterno. Ela não perde tempo com coisas dessa vida. Jesus não se embaraçava com os negócios dessa vida. Ele focava no que era eterno. Ele focava naquilo que Deus tinha determinado para ele. Marta está lá cansada, agitada. E Maria não. Maria estava descansando nos pés do Senhor. Já teve aquela sensação: nosso ministério está acabando comigo. Essa congregação está me matando. Essa igreja está me desesperando. Se isso está acontecendo com você, querido, não é a obra de Deus que você está realizando. Porque a obra que Deus nos chama para fazer, aliás, Deus não nos chama para fazer. Quem faz é Ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque algumas situações que acontecem, teve uma situação comigo. Eu estava lá no Alto de Vieira, era uma conferência internacional lá no Alto de Vieira. Estava lá no Alto de Vieira, no culto da célula, da casa do pessoal. E aí a irmã, muito simples, muito simplória, ela chegou e convidou a vizinhança. Sabe como é que é culto em casa, né? O pessoal do interior sabe como é que é. Aí a pessoa vai fazer o culto, ela faz o bolo de aipim, ela faz o bolo de cenoura, faz o café com leite e chama todo mundo. Só que a irmãzinha recém-convertida na igreja botou eu e a minha esposa lá em cima. Não, o meu pastor vai vir aqui. Nossa, ele é um homem de Deus. E a esposa dele tem uma oração forte, né? Assim mesmo, divulgou assim lá. Eu falei: Jesus. O que aconteceu? No culto familiar, na célula que a gente foi fazer lá, no meio do culto, eu estou vendo um monte de gente chegando. Aí estou percebendo que chegou uma senhora. E a gente no culto fica aquele: senta e levanta. E ela o tempo todo em pé. Aí veio a hora, fizemos louvor, veio a hora da palavra. Eu pedi o pessoal sentou, né? E ela está em pé. Eu falei: irmã, você pode se sentar. Não, pastor, eu não consigo. Eu tenho uma hérnia de disco aqui, está me matando. Automaticamente, você que é líder, você que é pastor, que é pastora, você já cai naquela empatia. Fala: meu Deus, e agora? Você chama a responsabilidade para você. É automático, irmão. Chega um paralítico na igreja, cadeira de roda, você: ih, Jesus, e agora? A palavra fala que Deus cura, que Deus realiza o milagre. Então você chama automaticamente a responsabilidade para a sua capacidade. Quando na verdade, quem é que cura? Quem é que liberta? Tem uns casos assim, irmãos, que acontece lá. Algumas pessoas que chegam, quando elas contam a situação, eu falo assim: ai, Jesus, e agora? Meu Deus, quem poderá me ajudar? Porque você acha que é você que vai curar, que é você que vai libertar, que é você que vai converter. Irmãos, eu não consigo converter minha filha ao Vasco. Estou lutando, filha. Você tem que ser vascaíno igual o papai. Está difícil, irmão. Esposa, eu já desisto. Eu sei que é uma missão impossível, né, Zé? Converter para o Vasco é difícil. Mas a gente quer uma missão mais impossível ainda, que é converter a pessoa a Cristo. Porque não há essa capacidade em nós. Essa capacidade é do Espírito Santo de Deus. E eu olhando para aquela irmã, ela falou assim: ah, pastor, tem uma hérnia, está me matando. Eu vou ter que ficar em pé. Não, fica tranquilo. E eu ali pregando, falei: Senhor, é contigo, papai. Não tem jeito. Chamamos aquela mulher para a oração depois da palavra. Chamei minha esposa, a que tem uma oração forte. Falei: amor, unge aí o local dela, onde está com a hérnia. Minha esposa ungiu, nós levantamos um clamor. Aí, aquele momento do final da oração que você fala assim: seja feita a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. A falta de fé é terrível, misericórdia. Aí pronto, terminamos a reunião ali, cada um foi lá na cozinha, eu fiquei dando atenção pro pessoal, o pessoal serviu o bolo, café, eu fui lá depois peguei o bolo, café, voltei. Quando eu olho,
irmã, você sentou? Nem ela tinha perguntado. É mesmo, pastor? Eu estou sentada, glória a Deus. E aí começou a glorificar. Quem estava com o copo na mão botou na mesa, começou a aplaudir o Senhor, começou a glorificar o Senhor. Eu fiquei assim, porque a gente tem aquela falsa impressão de que é nós que vamos fazer. Querido, você não faz nada. Tem gente que ainda bate no peito, pastor, você fala assim: o dia que eu sair dessa igreja, a igreja acaba. Não acaba nunca, querido. Que essa igreja não é sua, não é minha, é do Senhor, o cabeça é Ele. Não se assuste quando um perdido, quando um drogado, quando um destruído, desintegrado pela vida entrar pela porta. O desafio é só você orar e deixar Deus fazer o resto. Porque se o milagre tiver que acontecer, não dependerá de você, não dependerá do seu sermão, da sua teologia, da sua estratégia, porque quem faz é Deus. Eu vejo isso sempre. Isso é o que Ele quer gerar em mim e em você, essa confiança. Isso só vai ser gerado se eu tiver tempo com Ele, querido. Se você tiver tempo com Ele, querida. Porque você se relacionando hiperativamente com a igreja não gera essa confiança em Deus. Se você está hiperativo com o teu ministério, com a tua congregação, isso não gera essa unção e essa confiança de Deus na tua vida. A igreja Marta mostra para mim, ou pelo menos traduz para mim, que talvez por muito fazer, acha que vai ser aceita. A igreja Marta, ela quer fazer muito para ser bem vista, para ser aprovada. Existe a existência da igreja Marta, está mais para produtividade, para resultados, infelizmente, numéricos. Seja arrecadação, seja rol de membros, seja aí o que você quiser traduzir para o numérico aí. Mas a igreja Marta existe para esse propósito de competitividade. Quando, na verdade, a igreja Maria, ela entende que não tem condições nenhuma de ser aceita. E se existe alguma aceitação naquilo que ela está fazendo, é pura graça. O fato de você estar aqui hoje nesse lugar, talvez na responsabilidade que Deus confiou a você, não é porque você é capaz. Ele não chamou você pela sua capacidade. Ele te chamou pela capacidade dele através de você. Mas como é que essa capacidade me alcança? Quando eu me esvazio, quando eu reconheço. Você fala assim: tem certeza? Eu mesmo? Tu mesmo. Então vamos lá. Só o Senhor. Sabe aquela situação que você fala assim, só Deus na causa, só Ele para fazer? É isso que Ele quer que você pense em todos os sentidos. Que nunca vai ser a gente. A igreja Maria entende que a aceitação, que a aprovação não vem dos homens, mas vem primeiro dele. Você pode estar sendo aplaudido pela sua instituição, pelo seu pastor, pela sua liderança. Mas eu pergunto, será que o céu está de pé aplaudindo você? Porque o céu não nos aplaude pelo que fazemos. Porque a gente não faz nada. Agora, o que arranca suspiros de Deus é uma intimidade com Ele. Várias vezes Ele olhou para Jesus e falou: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Essa é a minha filha, em quem eu tenho prazer. E não é o que a gente faz que provoca prazer em Deus, mas é o que a gente é com Ele, porque a igreja Maria, ela existe pela relação, pelo propósito da intimidade. Ela não vê pessoas como mais um na multidão ou como números, ela vê essas pessoas como filhos. E é difícil fazer essa transição cultural na gente, porque a cultura na qual fomos gerados é de cobrança. O tempo todo somos cobrados. E eu lembro que meu pai falava comigo, saiu um carrinho, primeiro carrinho na época que eu lembro, né, de controle remoto, era o tal do Colossus. Alguém lembra?
Ah, meu Deus, obrigado, tô sozinho, pai. Colossos, o troço acendia até farolzinho, você lembra? Controlezinho, você apertava o farol, ligava. Gente, aquilo na época era coisa de outro mundo. Aí meu pai falava assim, ó: se você fizer por merecer, você vai ganhar esse presente no Natal. Não ganhei, né, claro. Ficou só na propaganda. Era caro, o negócio era caro, era chique demais, virava rodinha no controle. Hoje a gente vê drones aí, né? Coisa maravilhosa. E a gente é cobrado pela escola, porque não basta ter nota boa, seu comportamento tem que ser bom. Se você tiver 10 em todas as matérias, mas for um péssimo aluno no comportamento, você vai perder ponto no seu conceito, porque você tem que fazer por merecer. A competitividade social no meio trabalhístico hoje é da mesma forma: vence quem é o melhor. Só que com Deus, queridos, essa cultura do fazer por merecer não funciona. Eu quero saber quem aqui dentro hoje merece algum milagre de Deus. Quem aqui merece o cargo que recebeu, a vocação que recebeu? Quem merece? Não, pastor, eu tenho 50 anos de ministério, de igreja, fui um bom marido, bom pai, bom amigo, tudo que era meu era dos outros. Mas isso é no mínimo uma boa educação. É ser bem educado, fazer o bem, ser bom marido. Você prometeu no altar ser um bom marido. Ai de ti, se descumprir com isso. Sendo que essas coisas não nos dão mérito diante de Deus, porque diante de Deus, querido, tudo é graça. Tudo é graça. Uma pessoa que se converte num culto de domingo à noite, ou 10 ou 1000 que sejam, é pura graça. A libertação que alcançou lá o discípulo que caminha com você, o obreiro da sua equipe, da sua igreja, os milagres que têm acontecido, não é porque a tua igreja é a que está bombando hoje, não, queridos, é graça de Deus. Não tem a ver com a sua estratégia, não tem a ver com o modelo que você adotou para a sua visão ministerial, tem a ver com a graça dele sobre a nossa vida. Então essa cultura de fazer por merecer, com Deus não funciona, porque o chamamento dele para nós não tem a ver com o que ele quer que façamos, mas com o que ele quer que sejamos. O propósito de Deus é resgatar a relação rompida na queda. E diga mais uma vez: fazer, pode repetir? Fazer é necessário, perdão. Fazer é necessário, mas não é prioritário. Não ficou bem quebrado o negócio, vamos falar de novo. O fazer é necessário, mas não é prioritário. Abre lá em Apocalipse capítulo 2. Quero te dar o exemplo de uma igreja. Gente, até que hora eu tenho? 9. Até 9. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5, vai nos traduzir exatamente um tipo de igreja que fazia muito melhor do que nós. Vamos falar a verdade. Quando você olha para a igreja de Éfeso, você fala assim: meu Deus, eu não faço nada. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Porque essa igreja, queridos, fazia muito bem. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5 diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Olha isso, igreja. Deus viu o trabalho árduo e a perseverança. Às vezes a gente até trabalha arduamente, mas não persevera. Começa numa empolgação, aí não vê resultado, para. Éfeso era empolgada, trabalhava arduamente e perseverava. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Olha que igreja apologética. Que igreja que tinha a Bíblia, que tinha a palavra de Deus enraizada no coração, para ter como referencial julgar quem era e quem não era de Deus. E aí no verso 3 diz assim: sofreu por meu nome com paciência. Não, a gente até sofre. De vez em quando a gente até se dá ao sofrimento, mas de forma impaciente.
E eles sofreram e não foi impacientemente, foi com paciência, sem desistir. Contudo, entretanto, todavia, tenho contra vocês uma queixa. Vocês abandonaram o amor, abandonaram a intimidade, abandonaram a paixão, o incendiar do coração que tinham no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início, olha só, dá assim para quase interpretar como se Maria não fizesse nada. A Marta quer dizer isso. Senhor, não te incomoda que eu estou aqui ralando e Maria está aí aos teus pés? Maria era trabalhadora, Maria tinha suas atividades, era responsável, mas a prioridade era estar com ele, aos pés dele. Éfeso, talvez nesse tempo que recebe a carta de exortação, fazia até mais do que no início. O porém é que, apesar de fazer mais, fazia sem amor, fazia sem intimidade, sem tempo para relação com ele. Isso para Deus significa nada. Porque fazer por fazer bem feito, se tem alguém que faria perfeito, era ele. A gente faz, mas só a graça, para aperfeiçoar aquilo que a gente tenta fazer e por nós mesmos não conseguiríamos. Então ele vai reforçar, ele vai enfatizar que esses deveriam voltar a praticar as obras que no início praticavam, porque no início havia amor. E qualquer coisa que você faz para Deus, irmão, seja um copo d'água que você traz para o pregador, tem que ser com amor. Um papel que você fica incomodado na tua sala, porque jogaram lá o papel de bala no chão, porque recebeu a visita do pastor que foi na sua casa. O pastor que jogou o lixo do... Poxa, é brincadeira, né? Mas aquilo te incomoda, mas você vê o papel no chão do templo da casa do Senhor e aquilo não te incomoda. Detalhes, mas que quando há amor no nosso coração, a gente faz por prazer. Talvez tenha sido um peso sustentar esse ministério, essa congregação, esse chamado com o qual você se deparou, tem sido um peso exatamente porque está faltando um pouco mais de intimidade. Porque a minha obra cansa, a tua obra cansa. A gente vai ficar velho, cheio de problema, cardíaco, hipertenso, cansado, por tentar fazer a obra de Deus, e não vamos conseguir fazer. Agora, a obra que Ele tem liberdade para fazer através de você, por causa do tempo que você investiu com Ele, por causa da intimidade que você desenvolveu com Ele, não vai te acrescentar dores. Por mais difícil que seja, você se deslocar para um lugar distante, lidar com um povo difícil, mas algumas situações vão acontecer que são aquelas que só Ele pode fazer. Irmãos, imagina a alegria que eu fiquei quando aquela mulher, nem ela tinha percebido o milagre que tinha acontecido, e ela começa a aplaudir ao Senhor pela hérnia dela que tinha sido curada naquela noite. Imagina como que eu fiquei. Imagina, olha para mim, imagina eu alegre, feliz, vontade de sair gritando para o mundo inteiro: Deus é poder! Quem consegue fazer isso, querido? O que há em mim, o que há em você capaz de produzir isso? Não há, é Ele. Isso gera um prazer que te motiva, que você pode ser traído, você pode ser decepcionado pelos homens, mas o prazer de estar com Ele e ver o resultado dessa relação te leva adiante, te motiva. Isso para mim é o essencial, porque o que Cristo está questionando ali com Marta e Maria é essa relação. O que Deus quer questionar conosco aqui hoje é essa relação que Ele quer resgatar
conosco. A gente tem tempo, queridos, eu não sei se é só com você, mas já houve momentos da minha vida que eu parei para refletir, e quando essa palavra chega cortando para você, ela já me dilacerou por dentro. Mas a verdade é que muitas vezes nós, pastores e líderes de ministérios, a gente tem tempo para a noiva, mas não tem tempo para a esposa. A gente tem tempo para os filhos na fé, mas os filhos biológicos estão órfãos. A gente dedica toda a nossa vida para a Senhora igreja, mas o Senhor está longe de nós. Isso nos empolga, porque as coisas vão acontecendo e dão a impressão de que você está sendo aprovado. Teu ministério está produzindo, teu chamado está se cumprindo. Lembre-se que naquele dia também, alguns vão argumentar da seguinte maneira: mas Senhor, nós não profetizamos. Os demônios, Senhor, saíam das pessoas, a gente expulsava os demônios, tudo, o negócio estava fervendo lá embaixo. As pessoas foram curadas, Pai. Exatamente por isso, porque não é você, é Ele, é o nome dEle. Diante do nome dEle o demônio se curva mesmo. Diante do nome dEle a doença tem que sair. Não há nenhum tipo de resistência. Não há ninguém, nada que possa resistir o poder da presença, a glória que está, a autoridade que está no nome de Jesus. De forma que está dando certo, ou acontecendo, ou fluindo de alguma maneira que a gente entenda que estamos sendo aprovados, não justificará a nossa entrada no céu. Porque lá não entra quem fez, não entra quem faz, lá entra quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que tem intimidade com Ele. Isso é o que Ele está querendo resgatar em nós hoje. Então, eu lembro de um texto fantástico. Quando Paulo está tentando resolver uma picuinha dentro da igreja, que um fica: eu sou do Sérgio Paim, eu sou do pastor Emerson, eu sou do apóstolo fulano. Paulo começa a perceber aquilo, e ele fala: gente, peraí, ó. Eu plantei, 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, eu plantei, Apolo regou, eu fiz uma parte, Apolo fez outra, mas quem deu crescimento foi o Senhor. A nossa relação com a igreja não gera filhos. A tua relação com o ministério não gera filhos. O que gera filhos é a tua relação com Deus. É a nossa intimidade com o Pai que vai gerar filhos e filhas nessa terra. Quando muitas vezes as pessoas nos procuram, eu como pastor, você como líder, pastora, missionária, evangelista, muitas vezes que as pessoas vão te procurar, elas não estão procurando você. Elas querem a Jesus. Quando alguém te liga, te manda: pastor, fulano, Beltrano, vem cá, estou desesperado. Elas não querem você por si só. Elas querem um milagre. Elas querem uma resposta, uma manifestação de Deus através da tua vida. E às vezes a gente não consegue manifestar Deus. A gente está tão envolvido com o nosso eu, com o nosso chamado, com os nossos afazeres, que eu só consigo manifestar Deus se eu tiver estado com Ele. E aí, mais do que a sua palavra, mais do que o seu carinho, mais do que o seu cuidado, as pessoas estão esperando pelo carinho de Deus, pelo abraço de Deus, pelo cuidado de Deus. Eu só tenho como transmitir isso se eu tiver recebido. Você entende isso? Olha o que o apóstolo vai escrever aos Colossenses. Isso aqui, essa semana, falou muito comigo. Para terminar, eu queria ler esse texto. E Colossenses capítulo 4, verso 3, vou ler agora na versão NVI. Essa, já tinha passado por esse texto assim, irmãos, várias e várias vezes, mas lendo essa semana o texto com um pouco mais de cuidado e sensibilidade, Deus me abriu os olhos para isso e eu queria compartilhar com você. O verso 3 do capítulo 4 de Colossenses, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: ao mesmo tempo, orem também por nós,
para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Talvez essa seria uma mensagem que você gostaria de ouvir num seminário como esse. Você que está aí no seu chamado, na sua célula, no seu ministério, na sua congregação. Eu preciso de mais uma porta, eu preciso de mais um espaço, eu preciso de uma loja, eu preciso de uma garagem. Teu coração. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Orem para que Deus abra mais uma porta, onde nós possamos pregar a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Agora você segura na cadeira para você não cair, porque o verso 4 diz assim, ele fala de pregar a palavra, de fazer, o ir de chegar, o evangelho chegar a todos os povos, mas ele dá um adendo aqui no verso 4, que ele diz o seguinte: orem também para que eu possa manifestá-lo, para que eu possa torná-lo conhecido como me cumpre fazê-lo. Pregação boa, irmão, a gente tem muita pregação boa. Eu não sei nem porque que me chamaram aqui, irmão. Muita gente boa aí, né? Na verdade, para você ouvir uma pregação boa, você não precisava vir aqui hoje, não. Você podia estar lá no YouTube, lá assistindo o Subirá, o Malafaia. Os caras são bons, irmão. Mas a verdade é que a gente precisa de algo além de uma pregação boa. Então, pregar bem não basta. Cantar bem não basta. Tocar bem também não basta. Todas essas coisas são boas, mas é necessário que além de tudo isso eu manifeste a presença dele. Nós precisamos, além dos dons que ele nos dá, manifestar, porque dom por dom, o dom que existe aqui numa pessoa que canta muito bem é o mesmo dom que o Roberto Carlos tem. Canta maravilhosamente bem, mas nem todos manifestam a presença do Eterno quando cantam, quando pregam. E lá também um outro texto da palavra de Deus que diz que a criação espera ansiosamente, com grande expectativa, pela manifestação dos filhos de Deus. O universo está com essa expectativa a meu e a seu respeito, de manifestarmos os filhos de Deus, de manifestarmos Deus como filhos. Talvez essa apostasia multiplicada na nossa sociedade, que é profética e está se cumprindo, que tem gerado esse esfriamento do amor, é falta disso, da nossa manifestação como filhos, porque a gente se manifesta muito bem como cristãos, como evangélicos, como denominacionais, defendendo muitas vezes nossas bandeiras, mas se manifestar como filho está acima de tudo isso, está acima da placa que está na frente do nosso prédio, está acima da carteirinha que você tem há 25 anos, 30 anos, 50 anos da igreja. A nossa manifestação como filhos só acontece depois de estarmos com o Pai, de sermos gerados nele. A palavra de Deus me ensina que Deus é amor. E a única fonte de amor para que os nossos feitos sejam aceitos por Deus é o próprio Deus. A fonte de amor é Ele. Se você pensar em amar alguém do seu jeito, cada um vai amar de um jeito diferente. O pastor Paim tem um jeito dele de amar, não é? O Celso tem um jeito dele. Tem a manifestação de um amor próprio, cada um tem a sua. Mas Deus não nos chamou para amar com o nosso jeito de amar, com a nossa forma de amar. É do jeito dele. Nosso jeito de amar muitas vezes é interesseiro, fica ligado aos números, à produtividade. O de Deus não. O de Deus é incircunstancial, incondicional, de forma que faça o que eu fizer, ou deixe de fazer o que eu deixar de fazer, Ele vai continuar me amando, porque Ele é amor. E quando eu estou com Ele, quando eu me relaciono com Ele, então eu deixo de sentir amor, eu não vejo mais amor como sentimento, mas eu me torno amor como Ele é amor. E aí qualquer coisa que eu faço não para ser aprovado, e não para conquistar o amor dele, mas é uma inerência depois de estar com ele. Eu fui questionado pela minha liderança, assim que eu comecei o trabalho em Campo do Coelho. No segundo ano nós desenvolvemos um projeto, e até hoje acontece, pelo 7º ano consecutivo, que é o Natal Sem Fome. E a gente
prestam um serviço ali na comunidade, né? Uma ação bem global, às vezes dentistas e corte de cabelo, e distribuição de brinquedos, cesta básica, aquilo tudo. Muito bacana. E aí, claro, esse tipo de coisa não traz rendimentos para a igreja, não traz crédito financeiro para a igreja. Pelo contrário, só sai. E lá, graças a Deus, a gente tem uma comunidade bem unida, um povo dentro da igreja bem unido, que um doa uma coisa, doa outra. No final, o que onera a igreja é mínimo, mas sempre onera alguma coisa. Então, fui chamado por essa oneração, fui chamado pela minha liderança, e a pessoa me perguntou o seguinte: mas vem cá, o que justifica esse gasto com esse projeto? Qual é o fruto que vocês têm tido com esse projeto? Na hora, irmão, sabe aquela resposta? Se você fosse pensar para dar, você não conseguiria, e eu senti que foi aquele insight do Espírito Santo para você responder. Já aconteceu isso com vocês aqui? Eu espero que sim. E de forma muito respeitosa, eu entendi a capciosidade da pergunta, porque a ideia era que aquilo parasse, porque estava onerando o caixa da igreja. E eu trabalhei a resposta de uma forma que eu disse assim: mas fruto, como assim fruto? Dando uma de misericórdia, a gente não presta mesmo. Dando uma de que eu não tinha entendido direito a pergunta. Não, fruto, assim, quantas pessoas têm vindo para a igreja, agregado à igreja por causa desse trabalho? Eu falei: mas a gente não faz isso pensando nisso. Você me desculpa, mas a gente tem aprendido um evangelho que fazer essas coisas é resultado daquilo que Deus fez na nossa vida. Eu não faço isso esperando que a pessoa vá no culto e se entregue a vida para Jesus e fique lá. Eu não consigo fazer diferente. Até porque quem costuma, acho que não tem nenhum espírita aqui, mas quem costuma fazer esse tipo de ação social ou caridade para evoluir espiritualmente é o espírita. Eles têm a doutrina deles, respeitamos isso, mas o nosso evangelho não diz isso. Nosso evangelho diz: se você teve um encontro com Deus, se você viu Deus, se você recebeu a ação do amor de Deus na tua vida, você não consegue fazer diferente. Você não consegue passar por uma pessoa que está precisando de ajuda e ignorar aquilo ali. Então, para mim, eu não tinha que esperar um fruto disso, mas isso que eu estava fazendo já era um fruto do que Deus havia feito na minha vida. E me engoliram. Engoliram minha resposta, mas parece que a gente vai caminhando nessa pegada, né? Eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que frequentar todos os cultos, eu tenho que evangelizar para que Deus fique feliz comigo. Não, querido, se você estiver fazendo isso para tentar merecer alguma coisa de Deus, não tem nada que você possa fazer que vai atrair isso, esse amor para a tua vida. Mas quando você entender que o teu fazer, por isso que eu falei que fazer é necessário, mas não é prioritário, porque o fazer tem que ser fruto de uma relação, de uma intimidade. Você esteve tão íntimo dele, tão presente com ele, que a tua reação, a tua ação após isso é fazer o bem, é amar alguém, é estar com alguém, é manifestar Deus a alguém. Vamos ficar de pé. Deus nos chamou para manifestá-lo, de forma que o nosso fazer, as nossas atividades ministeriais, sejam frutos de uma relação profunda com Ele. Eu queria terminar orando.